Nós estamos numa embarcação, ancorada na margem do rio, e a coisa parou na frente da gente a 70 metros. Tem um amigo, o capitão Vitor, ele soube de um caso de um rapaz. Ele tirava barro do rio para essa olaria. E sabia que eu estava investigando e foi me procurar, me contando sobre o Luiz. Mandei um agente lá com o carro apanhar o Luiz, que eu queria conversar com ele. Ele me contou um fato incrível. Quando estava colhendo barro, tinha uma paca comendo nesse lugar. Eu disse, pô, eu vou voltar para pegar essa paca. Levou o barro para a olaria, passou na casa dele, apanhou uma espingarda e voltou para lá de dia. Preparou um giral, numa árvore baixa, armou uma rede e ficou com a lanterna e a espingarda lá para esperar que a caça chegasse para ele atirar. Escureceu e passou por cima dele uma luz muito forte. A luz passou e logo depois voltou e parou em cima dele. Do centro dessa nave que ele me descreveu, e não era de forma discorde não, como se fosse a cabine de um Boeing, do ventre dessa nave, abriu uma porta e desceu um ser, com forma humana. Desceu, eu perguntei a ele se por escada. Ele disse, não, ele desceu de um foco de luz. Ele desceu, né, com os braços abertos. Quando ele viu aquele ser descendo, ele pulou fora. Escondeu, botou um galho no rosto e ficou vendo o que estava acontecendo. Esse ser chegou, tinha uma luz vermelha na mão, examinou a rede dele, examinou o lugar onde ele estava, e ele estava com um ramo de folha na frente, né, escondido lá, morrendo mesmo. Esse ser depois não ficou procurando onde ele estava, ele foi direto. Quando ele viu que tinha sido localizado, ele correu. O barco ficou num lugar onde tinha flutuabilidade. E nesse barco tinha um garoto de 9 anos de idade, na época, e um amigo dele que ficou tomando conta do barco. E ficaram pescando siri. E o cara estava ouvindo com o radinho os jogos de futebol que passa a noite. Veio correndo e gritando. Ele queria entrar no barco e ir embora. E essa coisa atrás dele, acompanhando. Até que o garoto chamou a atenção do companheiro dele, olhou, ele apontou, olha ali. Todos eles viram e pularam para dentro d'água. E o Luiz, como não tinha nem barco, não tinha mais companheiro no barco, e se escondeu. Aí ficaram os dois dentro d'água e o Luiz escondido no mato. Essa nave parou, o ser desceu, com a mesma luz vermelha, examinou todo o barco, procurou em todos os lugares, olhou, examinou. Aí ele subiu, foi para a nave, fechou e a nave disparou e foi embora. Ele disse, eu vou lá amanhã. Nesse mesmo lugar onde você esteve, eu vou. Quando nós chegamos, eram as 7 horas da noite, mais ou menos, estava chovendo. Os agentes foram para dentro de uma casa, que era a casa do caseiro lá dessa olaria, foram lá tomar café. E eu, o chefe da equipe, eu não podia estar me preocupando com café nem bate-papo. Eu estava lá olhando para ver se via alguma coisa, se alguma coisa acontecia. Realmente, quando eu estava do lado de fora, veio não vi uma forma, era uma coisa escura. Estava chovendo. Uma luz verde, forte, e uma luz vermelha. Fazia um barulho de ar-condicionado, mas bem mais forte. Parecia que fosse uma turbina. Era um barulho de uma coisa girando. Ele passou em cima de onde eu estava. Ele passou, livrou a árvore e saiu. Mas estava muito baixo. Para avião não faria isso nunca. Perigoso demais com um dia claro. Imagina com chuva e de noite. E ele fazia isso com segurança. Então ele passou e foi embora. Aí fomos para esse lugar, aonde o Luiz tinha estado. Fui andando até a árvore onde ele tinha feito o giral. Aí ficamos ali embaixo. Deixamos o equipamento no barco, ficamos lá. Umas 11 horas, passou, cruzando o rio, uma luz muito forte, amarela, âmbar, como um sol, mas muito baixo, em cima das árvores. E cruzou o rio, iluminava o rio. Aí foi filmado isso. E aparece o rastro dela, a luz dela no rio. E foi bem filmado. Quando você tinha um documento desse gênero, uma filmagem espetacular como essa, isso não ia para Brasília? Era retido lá no comando aéreo? Ficou depois é que a Brasília solicitou isso. Eu não acredito que o Brasil não acreditava muito nessa história, não. Isso agora mesmo é que eu não saio daqui. Agora nós vamos ficar. Nós não tínhamos levado comida, não tínhamos levado café, água, nada. Aí o Luiz se propôs a ir à casa dele, um casebre na beira do rio, para fazer um café, para que a gente pudesse ficar mais à noite, beber água e tomar um cafezinho. Aí ele saiu com um barquinho, com um garotinho, que foi com ele, foram remando, desapareceu do rio. Não demorou muito, eu estava em pé, em cima da tolda do barco, e os agentes conversando, mas quem comandava era eu, então eu tinha que estar a risco. Do meu lado esquerdo vinha uma luz muito forte, a mesma luz amarela muito forte. Os caras olharam, prepararam máquina fotográfica,
filmadora, tudo. A coisa veio, mas estava baixo. Estava uns 200, 250 metros. Passou em cima da gente. Quando chegou perto, apagou. Aí nós vimos uma forma estranha, uma forma de uma bola de futebol americana, aquela bola de ponta, muito grande. E como se fosse esse abajur, translúcida. Toda a extensão dela tinha uma janelinha. Eu não vi ninguém atrás daquela janela. Mas que tinha janela, tinha. Então, uma coisa muito grande. Mais ou menos uns 100 metros. Uma bola de futebol americana grande passando em cima da gente. A baixa altura. Fazia um ruído de ar-condicionado. Passando devagar em cima da gente. Era esse barulho da catraca. Aquele... Tinha um barulhozinho desse esquisito lá no meio. No meio desse barulho, continuou filmando, fotografando e tudo. Essa coisa passou, foi embora. 11 horas, 11h30 por aí. Ela veio acompanhando a mesma luz, só que não era mais âmbar, né? Era uma luz azul, muito forte. Veio. Quando chegou na direção da ilha, ela entrou na direção de Belém. Mas estava muito baixo, na altura das árvores, passando... Mas uma luz muito grande, um troço enorme. Essa foi a situação mais complicada, o caso mais extraordinário que o senhor viu dentro do projeto da Operação Prato? Foi. Depois ela voltou na nossa direção. Ele parou e ficou parado na nossa frente. Aquele monstro, um sol azul. Era um brilho muito forte. Ela não te machucava a vista. Janelas? Não via nada, só via aquela luz. Muito forte, um azul estranho, mas muito alto, muito grande. Um sol enorme na nossa frente. Imenso, um troço... inacreditável, incrível. Nós ficamos parados olhando e agora? Aí eu fiquei com medo. De repente essa luz azul apagou. Pum. E apareceu o que estava atrás dessa luz, o que estava emitindo essa luz. O objeto. Era essa bola de futebol americana que estava em pé na nossa frente. Uma bola de futebol de 100 metros de altura. Não vi janela nenhuma. Ficou com medo. E agora? Todo mundo ficou com medo. E agora? Se esse cara vem e carrega a gente? Ninguém sabia o que ia daí para frente, o que ia acontecer. Coronel, o senhor está a falar que esse tipo de ocorrência que o senhor está me descrevendo, que acontece na Amazônia, não é uma coisa comum em muitos lugares do mundo. Não. Não é. Isso é uma coisa extraordinária. Dentro da ufologia, são depoimentos, primeiro, absolutamente qualificados. O objeto é visto por várias testemunhas, dentro de uma função militar. Agora, o que na sua opinião, é o objetivo dessas naves? Uma conclusão minha, pessoal. E para mim é uma conclusão muito séria. Eu passei a estudar com muito mais seriedade isso. Eu queria tirar conclusões daquilo. Conclusões que eu não podia colocar no relatório. Eu fui oficial de operações de selva. Não foi difícil eu imaginar que ele estivesse fazendo coleta de material. E não só o sangue, como também células. Eu não sei o que essa luz, o que ela podia fazer, se ela podia transportar partículas do corpo, pedaços do corpo. Tem moda esse negócio de clonagem. Na época eu não pensei nada disso. Pensavam que eram coisas que vinham de fora, de outro planeta. Eles viram formas, viram luzes. Eles viram formas antes de mim. Eles viram as naves antes de mim. Eu passei muito tempo para ver. Andavam armados. Ficaram de caça. Atiravam até. E outros diziam, não faça isso. O próprio padre dizia, não há finalidade nisso. Então, esse que tentou, apontou uma arma, ficou 15 dias dormente, imobilizado na rede. Nós só vimos ver depois da impressão na emulsão fotográfica. Essa coisa tinha no alto, no topo, uma porta de avião, um Boeing. Uma porta aberta, não vi ser nenhum dentro. Mas aparece um facho de luz na nossa direção. Quem são? Não tem resposta. De onde vem? Não tem resposta. O que eles querem? Também não tem resposta. Por que fechar o projeto? Se eu fosse o comandante, eu continuaria. Como é que foi essa ordem? Cancelada a operação. Para a aeronáutica, para mim continuou. Você continuou fazendo vigília? Mas aí já fim de semana, quando eu podia. Várias vezes eu tentei escrever. E o que eu escrevia, eu achava que em Brasília iam me chamar de louco. O que eu ia escrever é o que eu vi. Quem ia ler não estava lá, não viu, ia me chamar de louco. Mesmo depois do encerramento da Operação Prato, você continuou pesquisando, investigando, fazendo suas vigílias. Aí teve alguma outra experiência interessante? Teve. Eu nunca relatei isso, não. Estou abrindo para você em altíssima confiança pela tua seriedade. Podemos publicar? Pode. Já estou com 60, daqui a pouco estou com 70, se chegar lá, se não desaparecer antes. Estava em casa, tinha recebido uns livros do Bob Pratt. Bob Pratt o visitou durante a Operação Prato? Logo no início. Bob Pratt me procurou, o Jacques Vallée depois.
continuávamos trocando correspondência, eu era frequentemente consultado. Eles mandavam casos para que eu desse opinião a respeito, da Espanha, inclusive dos Estados Unidos. Então eu estava em casa, tinha recebido de presente do Bob Pratt uma porção de livros, eu lia, procurava me aprofundar mais em ufologia, em humanoides, aparecimentos, abduções, me munindo de mais conhecimento sobre ufologia. Estava interessado, já não tinha mais na Força Aérea, era assunto meu. E um dia eu tinha colocado numa estante, morava na Vila Militar, bem distante da rodovia. Passasse era um automóvel, um carro de passeio, os livros estavam colocados, empilhados, um em cima do outro, na minha estante, como se tivesse sido pegados assim a pilha, e se deslocaram, caíram no chão, inteiros, a pilha inteira, empilhados. Como se pegasse a pilha assim e fizesse isso, foram até o chão. Quando eles bateram no chão, claro que a pilha desmontou. Não caíram os livros, eles vieram empilhados. Então a minha filha se assustou. Aí disse, pai, que engraçado, como é que o livro caiu? Minha mulher estava embaixo. A mesma coisa aconteceu lá embaixo, só que com uma bandeja onde tinham copos e talheres. A bandeja saiu voando da pia, voou pela cozinha e caiu. Não quebrou um copo, mas fez barulho. Eu ouvi aquele barulho de louça caindo, peguei os livros, botei no lugar, ela vinha subindo com os olhos arregalados. Aí eu não fico mais lá embaixo, não. Uns 2 ou 3 dias depois, ela já estava dormindo, eu estava deitado. E estava fazendo uma espécie de desligamento, fazendo uma mentalização, estava bem desligadão. E era em torno de meia-noite, mais ou menos. Eu estava deitado, minha mulher do meu lado, de repente, um clarão muito forte e um estalido. E ao mesmo momento em que iluminou o quarto todo. Eu me assustei. Imediatamente após isso, tinha um ser atrás de mim, me abraçando. Até numa situação meio esquisita. O cara me abraçando por trás, eu não gostei muito da história, não. E tinha um outro na minha cabeceira, 1,5 metros mais ou menos, vestido com uma roupa parecida com essa roupa de astronauta, essa roupa de mergulho. Não é colada assim, não. Era por exemplo, uma pessoa amada parece gorda dentro daquela roupa. O rosto não vi, mas era cinza chumbo. Tinha uma máscara como se fosse de mergulho, mas o rosto não dá para te detalhar. E eu estava muito assustado. E aquele bicho atrás me abraçando. Me abraçou, me apertou e falou no meu ouvido, em português. Som de computador. Voz de computador, aquela voz assim, ó. Metalizada. Metalizada, uma voz assim. Falando no meu ouvido, disse, calma, não vamos te fazer nenhum mal. Sua mulher nessa história. Continuou dormindo, ela nem sabia de nada. Logo em seguida, o outro estalido e o clarão desapareceram. Eu fiquei muito assustado. No dia seguinte, eu fui pro quartel. Eu tinha um Alfa Romeo azul marinho. Quando eu cheguei perto da porta, a porta do outro lado abriu. E minha mulher estava vendo. Ficou assustada. Já tinha acontecido esse negócio de noite. Do livro cair, da bandeja sair voando pela cozinha. De manhã a porta do carro abre sozinha. Eu até brinquei. Olhei, companheiro, você não vai andar muito não, a viagem é curta, da minha casa que era pertinho. Aí sentei no carro, estiquei a mão para fechar a porta fechou sozinha. A minha mulher ficou mais assustada ainda. Eu saí, fui pro QG, nós está hasteando a bandeira, estou batendo continência e o meu braço esquerdo coçava muito. Quando parou, eu cocei, eu olhei que estava vermelho. Esquisito, tinha um ponto vermelho e todo em torno assim, cor de rosa. Eu vivia com esse troço coçando. Aí um dia, por mera curiosidade, eu apertei nesse ponto. Quando eu apertei, parece o troço aqui na frente, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. E se eu apertar assim, você vai ver que ele aparece aqui no meio, ó. Passa a mão. Tá vendo? Como se tivesse uma coisinha de plástico. O senhor já fez algum raio-x, algum tipo de... Já não sai nada. Olha aqui, ó. Olha o ponto aqui. Pega nesse ponto aqui. Eu tô sentindo uma coisa... Parece uma agulha que ficou lá dentro. Uma demolha, um plástico. Vamos fazer uma cirurgia para isso aí? Eu não. Com a equipe, ó, isso aqui. Os caras ficaram olhando. Aí o Flávio falou, eu tenho a mesma coisa na perna esquerda. Uma das coxas. O Flávio, esse súbito, morreu de derrame. Uma coisa. E os demais? Não, só nós dois. Depois eu conversei com um amigo meu, médico. Fizeram a regulagem do raio-x, para pegar a pele e tal. Não sai nada. Uma vez que eu fui a São Paulo, conversei com o Rafael Semperi lá. Metade do apartamento dele é ufologia. Pegou uma bússolazinha, pequenininha que ele tinha. Ele chegou, vou dar uma olhada aqui. Quando ele colocou a bússola em cima, ela vacilou. Ele disse, Holanda, isso aí é um troço que eu nunca tinha visto. Falei até com o Rafael, eu vou mandar abrir a pele aqui e ver o que é. Rafael, se eu fosse você, não faria não. Deixa como está. Está te prejudicando?
Não. Te incomoda? Não. O governo brasileiro continua fazendo pesquisas ufológicas, seja na Amazônia, seja em algum outro lugar? Não tenho nenhuma informação a respeito. Primeiro porque eu estou fora. Estou na reserva. Numa eventualidade, ocorrer um fato, o Ministério vai investigar. O senhor acha que deveria, então, haver um programa desse tipo mantido pelo governo brasileiro de pesquisa? A minha opinião pessoal, eu acho que sim. O que o senhor imagina que foi feito da Operação Prato, dos documentos? Acho que estão arquivados sem dar muito valor a isso. Os meus filmes, os 4 filmes que foram feitos, filmes de filmadora, te falei que foram 500, mais de 500 fotografias. Os 4 foram para o Ministério da Aeronáutica, eu nunca tive meu de volta. Fiquei calado 20 anos, fui consultado, fui procurado várias vezes, não posso falar. Hoje não, hoje estou na reserva. O Ministério da Aeronáutica, o governo brasileiro não tem resposta. Para evitar esse constrangimento, não se fala nada. Uma vez eu estava assistindo o Flávio Cavalcante, um interrogatório sobre isso, um cara perguntou, por que eles não pousam no Maracanã, para todo mundo ver? Se acontecer um caso desse, um pouso na esplanada do Planalto, aí não tem jeito. O que eu acredito é que em futuro próximo, bem próximo, esse evento vai acontecer. Contato claro, aberto, todas as televisões do mundo, CNN, Globo, todo mundo vendo. Isso deve acontecer dentro de um futuro bem próximo. Hoje eu sou da reserva, pode me prender que eu estou morrendo de rir.